Deus, a gente teve que adiar essa classe, né? Na verdade, todas as classes a gente ia começar em março. Então, nesse tempo de março até agora, deu para estudar mais, para ler mais, para buscar um pouquinho mais do Senhor que Ele tinha para esse tempo aqui, né, nossa. E eu estou muito animada. Disciplinas espirituais é um tema que há alguns anos eu comecei a me aprofundar um pouco mais e que me interessa muito. Por quê? Porque eu venho de um histórico de filha de pastor, né, onde essas coisas foram muito naturais para mim, ou seja, oração, leitura da Bíblia, jejum, o próprio culto, né, foram coisas muito naturais, desde sempre. Mas o meu coração, durante muito tempo, estava muito ligado ao fazer essas coisas, e não à essência de tudo isso, e não ao propósito que as disciplinas têm de nos aproximar do Senhor, de nos levar a um lugar de maturidade, né? Então, durante muitos anos, eu fazia por uma motivação que não era correta, né? E há alguns anos atrás eu me deparei com um esgotamento mesmo, né? De pensar que eu precisava fazer, e uma visão equivocada do nosso Senhor Jesus, achando que eu precisava muito fazer, muito me esforçar para receber alguma coisa, para ser reconhecida pelo Senhor, para ser amada, né, para receber esse amor de Deus. E a gente sabe, na teoria, que não é assim, né, que nós somos filhos, e como filhos Deus nos ama, o amor dele está disponível a nós, independente daquilo que a gente faz. Mas faz parte do processo de amadurecimento a gente fazer certas coisas, né? E a gente vai ver isso hoje. Mas antes de a gente falar, eu queria que a gente orasse, né? Para Deus realmente abrir o nosso coração, nos ajudar a entender, a assimilar aquilo que Ele tem para nós, para esse dia. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela sua bondade, pela sua fidelidade, pelo seu amor por nós. Obrigada, Senhor, pelo privilégio que nós temos de nos reunirmos, Senhor, como família mesmo, como ao redor da mesa, Senhor, para compartilhar da sua graça e também do caminho que o Senhor tem traçado para nós, Pai. Nos ajuda, Senhor, fala conosco, Deus, e se for da sua vontade, Senhor, ameniza um pouco esse vento, que a gente consiga se concentrar, Senhor, no seu coração, Pai, e que tudo que for falado aqui seja embebido, Senhor, do seu óleo, da sua unção e das suas palavras para nós nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Bom, gente, então, antes de falar das disciplinas, assim como quando a gente vai construir um prédio, a gente precisa fazer o que primeiro? O alicerce, os fundamentos. Né? Então, hoje, antes de a gente começar a entrar realmente nas disciplinas, eu quero falar um pouquinho e conversar com vocês a respeito de fundamentos. O primeiro deles é o fundamento da nossa fé. Por que a gente crê? Eu quero mesmo trazer essa reflexão. Por que você, Geraldo, você, Danila, você, Alissa, você, todo mundo, por que você crê em Jesus? Pensa aí um pouquinho. Qual que é o fundamento dessa sua fé? Quem é Jesus para você? E por que você crê em Jesus? Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade assim, de fazer esse tipo de reflexão, porque a gente acostuma. Né? E isso não é pecado a gente ter dúvida. Na verdade é muito saudável, né? A gente se questionar. Por que eu venho à igreja? Por que eu oro? Por que eu falo com Deus? Então, a pergunta não é em que eu creio, né? É por quê. Por quê? Porque hoje em dia todo mundo aqui crê em Jesus, certo? A gente vem à igreja, a gente tá aqui, assim, as carinhas que eu vejo aqui são pessoas com quem eu já tenho familiaridade de ver. Então, assim, a minha pergunta hoje não é em que. Eu acredito que todos nós cremos em Cristo. Mas o porquê? Qual que é o próprio, assim, o que é o fundamento do alicerce da sua fé? Né? E, claro, isso é uma reflexão que você vai levar para a semana. Eu quero encorajar você a se perguntar isso constantemente, né? Mas a gente tem
verdade, com as coisas espirituais, né? Nosso mundo é muito humanista e materialista. Então, o que vale é o que eu vejo, né? Então, a gente tem uma certa dificuldade de fazer certos questionamentos e de transcender. E as disciplinas espirituais são todas, o resultado de todas elas são transcendentes. Então, eles são coisas que a gente não vai ver necessariamente no mundo físico. Então, esse é um dos grandes desafios que a gente tem nessa construção do alicerce, é pegar na verdade, nos deixar levar por uma mentalidade que não é materialista, mas que é espiritual. Uma realidade espiritual, né, que transcende aquilo que eu vejo. E isso é a fé, certo? A fé é o quê? A certeza das coisas que não se veem, a convicção de fatos que se não veem, ou o contrário, alguma coisa assim. Mas são coisas que a gente não vê com os nossos olhos, né? Alguém lembra a ordem aí? Para a fé é o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, é isso aí. Mas são coisas que a gente não vê, né? Então, onde está baseada a sua fé em Cristo? Tem eu não sei, talvez os presbiterianos aí vão lembrar, mas tem o credo apostólico. Quem já ouviu falar do credo apostólico? Eu acho lindo e por vezes eu volto a ele e eu vou ler para vocês o que ele fala, né? O credo apostólico é basicamente uma declaração de fé, né? Que diz assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Eu sei cantar ele. Eu também. Criador, mas eu não vou cantar. Você quer cantar pra gente? Não. Nossa, você cantar comigo. Não, então vou ler. Fala assim. Fala assim, ó. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno e no terceiro dia ressurgiu dos mortos. Subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Esse é o credo apostólico, ou seja, isso é uma declaração de fé. E no WhatsApp essa semana eu vou mandar para vocês, e eu queria já passar uma tarefinha, que é de você ler esse credo e ver como que a sua fé está alinhada nisso. Porque aqui fala de Deus Pai, de Deus Filho e Deus Espírito Santo. E um dos fundamentos daquilo que a gente vai conversar aqui é a pessoa de Deus, que é 3 em 1, que é o nosso Deus triuno, que são 3 pessoas diferentes em um só Deus, que é toda uma... Claro, aí tem muita coisa, muito mantimento aí, mas esse é um dos fundamentos, essa pessoa de Deus. Ele precisa ser o alicerce onde a gente vai construir todas as disciplinas espirituais, certo? A segunda coisa, e que eu comentei um pouquinho antes, um segundo fundamento para nós hoje é a nossa identidade em Cristo. Quem nós somos, né? E a partir daí entra, e eu quero que fique muito claro para nós, a nossa identidade como filhos de Deus. Não quer dizer, e a gente vai conversando sobre isso ao longo das nossas aulas, não quer dizer que o fato de ser filho me faz poder relaxar, mas o que eu quero trazer é que Deus não precisa de absolutamente nada para barganhar com a gente. Deus não é um Deus de barganha, de troca. Então eu não preciso fazer absolutamente nada para Deus me amar e para ter me adotado como filha. Romanos 8 fala, né? Deus não nos deu espírito de escravidão, mas de adoção. Ele nos fez filhos.
né? Por causa de Cristo, nós somos parte da família de Deus. Então, essa questão da nossa identidade é que antes de fazer qualquer coisa, eu sou filha amada de Deus. E por causa desse amor, esse amor me impulsiona a querer uma maturidade, a querer servir, a querer fazer, a tomar parte da minha responsabilidade dentro dessa família. Um exemplo, um filho. Eu acho que a maioria aqui tem filhos, né? Um filho, ele nasce, né, bebezinho, depende muito da mãe, amamentação, e aí vai crescendo, aí começa a andar, precisa de uma certa orientação, não põe o dedo na tomada, não sobe aqui, não faz isso. Então tem um certo direcionamento, mas chega um momento que esse filho e essa filha vão precisar tomar as próprias decisões, fazer as escolhas, né? Não vai ficar para sempre. Bom, é o que se espera, né? Tem gente que vive pra sempre. Mas não vai... A ideia de um filho é que ele cresça e a partir de uma certa idade ele seja maduro o suficiente para fazer as próprias escolhas. E a gente se sente, até quem é filho já adulto, a gente se sente numa responsabilidade também de honrar os nossos pais, de alguma forma, né? Só que isso tudo é impulsionado pelo quê? Por um amor, não é porque essa visão não é assim com Deus, porque Deus me criou, vamos dizer assim, me ajudou a amadurecer, então agora eu preciso fazer algo para Deus. Mas é pelo amor que eu tenho por Deus que eu faço alguma coisa, né? Gente, se não estiver ficando claro, eu processo um pouco verbalmente, então se estiver ficando confuso, por favor, pode me interromper, tá? Então, Romanos 8,15, igual eu falei, diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Então, a gente tem que ter isso no nosso fundamento, que o espírito que nós recebemos é de adoção, não é de servidão. Então, eu não vou orar, gastar tempo em oração, gastar tempo na palavra, porque eu preciso servir a Deus. Eu não vou prestar culto ao Senhor e adoração, porque eu preciso servir ao Senhor. Mas, na verdade, é porque eu sou filha de Deus e eu amo agradar ao Senhor, né? Certo? E um terceiro pilar do alicerce que eu quero falar é do nosso esforço, né? Provérbios diz assim: dedique à disciplina o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Existe um fator de esforço. Quando a gente assume uma responsabilidade como filhos, isso vai exigir de nós alguma coisa. Isso vai exigir de nós um certo esforço, vamos dizer assim, um trabalho, né? Não vai ser algo, não pense que as disciplinas espirituais vão ser algo que vão acontecer naturalmente, né? A gente vai usar hoje uma figura de uma árvore, mas não pense que essa árvore vai crescer sozinha, né? Existe um esforço. Então a gente falou de fé, de identidade e de esforço. E a partir daí a gente vai construir as disciplinas, né? Sobre isso. Qual que é esse provérbio? Provérbios 23:12. Agora, alguém que é bom de desenho? Alissa? Sou ótima. Você é ótima. Desenha aqui pra mim uma árvore, por favor. Eu vou usar o exemplo da árvore, porque eu acho que a gente vai usar ao longo do nosso tempo aqui. Normal? Normal. Maior? Tronco, aí faz raízes e frutos. E folhas. Eu gosto do desenho da árvore, por quê? Porque a árvore, quando ela é plantada num bom solo, claro, ela vai meio que naturalmente crescer, certo? Até Salmos fala, né, que o homem, como que fala, bem-aventurado o homem, não sei o que lá,
que é como árvore plantada. Eu esqueci a palavra. Mas eu esqueci a palavra. O que ele fala do homem? Um homem que não anda segundo o Sim, mas ele... esse homem bem-aventurado, ele é como a árvore plantada à beira de ribeiros. Só que a árvore foi plantada ali, certo? E eu também gosto dessa questão da árvore. Cadê o fruto? Da questão da árvore, porque eu sou péssima com plantas. Eu queria ser melhor com plantas, mas todas as plantas morrem. É técnico. Exatamente. Eu só pegar uma planta, tadinha. Nossa, Você morre. Miriam. Já até bebeu uma aguinha. A minha irmã fica cozinhando a comida. Ele só toca. Eu sou muito péssima com plantas. Não, pode deixar assim, que aí daqui a pouco eu... Obrigada. Eu sou muito ruim com plantas. Mas eu sei que é porque isso exige um esforço e um sacrifício da minha parte que eu não tenho a disciplina de cuidar da planta, né? Até cacto morre na minha mão, pra ter uma ideia. Até suculenta, que só precisa jogar 3 gotinhas de água, morre. Agora, a Sheila, por exemplo, eu acredito que ela tem cara de ser boa com planta, ou não? Conversa, porque agora ela não água também. Deve ser a saliva que rega. Gente, tem alguém que é bom com Não, planta mas ela aqui? é pouco. A Lilia. Não, você quer conversar. Eu gosto de plantinha. Não, gente, mas eu converso. Mas não tá adiantando. O meu jardim... Não falo. O meu jardim... lá na porta da minha casa, meus amigos sabem, gente, é uma vergonha. Entendeu? Mas eu esqueço de aguar. Ou então, às vezes, eu fico com preguiça mesmo, né? E aí, eu quero mostrar pra vocês um negócio que a gente usa, os jocumeiros vão lembrar. A gente usa muito o... Você não vai ver, né, Carlos? Não. A gente usa a figura de uma árvore, né? Pra simbolizar um monte de coisas. Mas eu quero que você pense sua vida como uma árvore, tá? Aqui, ó. Ótimo. As folhas aí, né? Podia ficar aqui na frente, ó. Aqui na Não, frente, isso aqui melhor. é fruto, Ah, tá? tá tirando? Não é? Tá ótimo. Então, a gente vai pensar que é assim, ó. A terra onde a árvore está plantada, a gente vai pensar que é o nosso contexto, certo? Então é o contexto, todo o seu histórico, o que você já viveu, a sua experiência, né? Isso tudo forma o quê? A sua visão de mundo, a sua cosmovisão. E aí é o que a gente falou lá nos fundamentos. Pode ser que você, se você olhar para dentro de você, você está sendo muito influenciado por essa... Eu acho que o materialismo é o mais fácil da gente usar como exemplo, né? Por essa visão materialista, essa cosmovisão materialista, de que o que importa é o que eu vejo, é o mundo físico, certo? E o transcendente fica lá para o segundo plano. Então, essa é a primeira coisa. O nosso solo. Aí a gente tem as raízes, que são as nossas crenças fundamentais. Nessas raízes entra o que eu acredito, o que eu creio a respeito de Deus, a respeito do homem, a respeito das pessoas. É tudo aquilo que você crê. Então, por exemplo, talvez a sua raiz tenha uma crença assim, que Deus não é bom, né? Isso é uma crença que está lá na raiz. A gente vai subir e aí eu vou exemplificar, tá? O tronco são os nossos valores. Por quê? Os valores que a gente tem são baseados nas nossas crenças, certo? Então, se eu penso assim, se eu não tenho a crença de que todo ser humano é importante, que tem valor, se essa é uma crença fundamental, que o ser humano não tem valor, os meus valores eu não vou valorizar dentro do meu tronco, dentro da minha casa, não vai ser um valor, por exemplo, respeitar o outro. Por quê? Porque na minha raiz, na minha crença,
ser humano não tem valor. Eu prezo, hoje a gente vê muito isso, eu valorizo muito mais os animais e a natureza do que o ser humano. Né? Então, o que vai expressar? Os valores que vão reger a minha vida vão ser baseados nessa crença. Vão ser baseados nessa crença. Né? Então, isso vai refletir na maneira com que eu construo a minha vida. E eu vou pular duas partes aqui, mas isso vai refletir nas minhas ações, que são os meus frutos. Mica, já que você abriu pra gente perguntar, mas você abre também pra gente fazer consideração? Com certeza, por favor. É o seguinte, é tão interessante isso que eu já vi pessoas dentro da igreja que ainda acreditavam naquilo que a gente aprende na escola, que todo mundo é animal. Então o ser humano é a mesma coisa que o cachorro, que o gato, que tudo é igual, né? Tudo é animal, né? E as escrituras nos ensinam que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus nos formou do pó da terra. Então nós somos diferentes dos animais, né? E mesmo muitas vezes a pessoa estando dentro da igreja ainda carrega isso. Isso é uma crença que está ali na base, que vai afetar a sua construção e visão de mundo, né? Então a gente tem que é fundamental rever as nossas Com crenças. certeza. Mas também, assim, as nossas crenças a gente não escolhe muito, né? Assim, pelo que eu entendo, o Noah e os meus filhos estão construindo as suas crenças naquilo que eu tenho ensinado Com a eles. certeza. Então, muitas das vezes, eu que cresço com essas crenças erradas, não tive essa clareza. Aí cabe a mim mudar depois de adulto. Com certeza, é aí que entra a questão da maturidade. A partir do momento, é como um filho. Só que nós todos aqui já estamos num ponto, e eu diria até o pessoal que vem no acampamento, claro que vai dependendo do nível de maturidade, você vai identificando coisas. Tem raiz na minha vida que ainda precisa ser arrancada e queimada. E substituída por uma verdade, né? Só que, é claro que muitas das coisas que a gente crê vem do berço. Tanto é que na Bíblia, de capa a capa, a gente vê, passa isso, ensina isso, de geração em geração. Né? A própria aula que a Diana deu sobre homeschooling foi fantástica, né? A educação domiciliar. O papel tão importante que a família tem em passar isso adiante. Né? Mas é claro, se eu cresço num lugar, vou usar o do valorizar o indivíduo, né? Que onde não se valoriza a pessoa, ou onde se valoriza mais o animal do que a pessoa, se eu cresço num contexto desse vai ter uma raiz ali. E aí quando eu alcanço uma certa maturidade, e junto com as disciplinas e a palavra de Deus, e a oração e o conhecimento de Deus, aí eu vou permitindo e dando espaço para Deus me transformar. Eu prometo que eu não vou ficar atrapalhando a aula, Pode não, falar, tá, gente? pode falar, Éder. Só o primeiro dia. Mas tem um exemplo muito crítico que aconteceu tem uma semana lá. Heloísa contando pra mim que uma vizinha onde eu moro, um monte de casa igual, né? Do lado da outra. 260 casas. E aí uma vizinha brigou porque os meninos passavam brincando na rua e o cachorro dela ficava latindo, porque via os meninos gritando na rua. Ela falou assim, os meninos não podem ficar correndo aqui, passando na rua, correndo, porque o meu cachorro vai ir pra janela e fica latindo, e fica nervoso. Né? A lógica não era assim, eu vou colocar o meu cachorro no fundo de casa, né? Porque aqui é um lugar de criança brincar. Exatamente. Não, o cachorro, meu cachorro aqui, poxa, esses meninos estão atrapalhando meu cachorro. E os meninos não estavam dentro da casa dela, estavam passando na rua. Então, olha como a visão é tão deturpada, tão distorcida. E muitas vezes, como é crença, a pessoa nem reflete sobre isso, ela só vive. Exatamente. Ela não enxerga isso. Para isso a gente precisa de alguém estudando a gente, pra gente rever nossas crenças. Gente. E uma das coisas que a gente vai ver mais pra frente nas disciplinas chamadas comunitárias é realmente essa prestação de contas um com o outro. Porque tem coisas que a gente não vê por si só. Tem coisa na minha vida que eu preciso de gente próxima a mim, como minha irmã, por exemplo. Por mais que a gente fique bem associado. Mas, como minha irmã, como Raul, meus pais, gente de perto, meus amigos, que vão ver coisas na minha vida Nosso ponto cego, né? que estão desalinhados. Os meus pontos cegos.
e eu na vida dela também, né? Que vão nos mostrar e abrir os nossos olhos para certas coisas. Então, um bom exemplo, assim, você pode pensar aí. Você conhece alguém que reclama muito? Reclamação. É algo agradável de se presenciar o tempo inteiro? Cansa a gente, certo? Só que aí o que acontece? Se a gente não tem a disciplina de prestar contas uns para os outros, se a gente não tem um círculo de pessoas a quem a gente dá liberdade para ministrar a nossa vida, pode ser que eu seja essa pessoa que estou reclamando, enchendo o saco de todo mundo, ninguém mais quer andar comigo, e eu ainda acho que a culpa é dos outros. Mas na verdade a culpa é minha, porque eu não estou dando esse espaço e essa liberdade para um irmão chegar assim: ô Carlos, é o seguinte, Carlos não, que o Carlos chegou em mim e falou: amiga, é o seguinte, você está percebendo isso na sua vida? Você está percebendo que toda vez que acontece alguma coisa, você tem alguma coisa a reclamar? Talvez no momento vai ser um choque, mas é algo que é muito importante para nós, porque tem coisas que a gente não vê, né? Tem pequenas ações que a gente não percebe, que são os nossos frutos, porque o fruto a gente come, certo? Então, o fruto da nossa vida é servido para quem está ao redor. Mas tudo isso aqui influencia. Então, se não tem alguém para talvez apontar o meu fruto e esse fruto me levar lá na minha raiz que está podre, talvez eu vou ser para sempre uma árvore podre, uma árvore de fruto ruim, né? De fruto amargo. Então, nosso objetivo aqui, nessa aula, é o que diz em 1 Timóteo 4:7, né? Que diz assim: rejeite, porém, as fábulas profanas de velhas e exercite-se para a piedade, ou com o objetivo da piedade. Piedade é um termo que era usado no Novo Testamento. Uma pessoa piedosa, e até hoje eu acho que mais na igreja católica se usa, assim, a gente escuta mais. Mas uma pessoa piedosa é uma pessoa temente a Deus, que tem essa virtude dentro dela de temer ao Senhor, vamos dizer assim, né? E no Novo Testamento era descrito, os cristãos eram descritos como gente piedosa. E os cristãos tentam fazer o quê? Imitar Jesus. Então, basicamente, piedade é uma virtude de devoção a Deus e a qualidade de um seguidor de Cristo. Certo? O que é um seguidor de Cristo? Um discípulo de Jesus? Alguém que segue os passos de Jesus, que imita Jesus, que faz as coisas como Jesus, né? Então, aqui, Paulo estava escrevendo para Timóteo para ele se exercitar na piedade. Se exercitar nesse estilo de vida de Cristo, de ser como Cristo, de imitar Cristo. E aí eu quero que você, ao longo das nossas aulas, que você vá pensando quais são as características de alguém piedoso. Então, Mica, uma pergunta, assim, que a gente ouve muito isso na igreja, né? Ele é temente a Deus, temer a Deus. E às vezes eu posso confundir temor com medo, né? Você pode explicar um pouquinho mais? Claro. Gente, temor, principalmente Provérbios, fala muito de temor, né? E temor, eu gosto de pensar no temor como não é um medo, não, essa é a minha visão, tá? Outras pessoas podem pensar um pouco diferente. Mas o temor, pra mim, é uma reverência em amor. Por quê? Eu não quero, e eu acredito que eu não quero que os meus filhos tenham medo de mim, mas que eles entendam que existe consequência para aquilo, para qualquer coisa errada que eles façam. Então eu quero que eles tenham temor. E aí, juntando com Romanos diz assim que a lei de Deus foi implantada ou imputada no coração dos homens, no coração da humanidade. Então nós nascemos já naturalmente com uma semente de temor no nosso coração, que é a lei do Senhor. Só que
a gente, igual a Alice falou, a gente não pode confundir essa semente com, nossa, agora eu não posso fazer nada, eu preciso andar certinho, eu preciso não sei o que, mas é por causa dessa semente, por causa do amor de Deus, eu sei, eu conheço por causa da lei que foi implantada no meu coração, eu sei que pecado tem consequência. Logo, por causa do amor de Deus, eu não quero andar em pecado, eu tenho isso dentro de mim. E eu alimento esse temor no sentido de uma reverência e de saber também o que Deus, a intenção de Deus para mim é boa. Naquilo que eu acerto e naquilo que eu erro. Né? Que Deus, ele quer, igual um filho mesmo, ele quer me direcionar para um caminho de vida, de paz, de obediência. Mas não porque ele vai me castigar, mas porque ele me ama tanto que ele me dá essa consciência de, peraí, eu tô no caminho certo. E eu confio que Deus que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Eu não sei se... o temor é uma coisa um pouco complicada de se explicar dessa maneira, mas eu acho que a gente vai... Talvez você pode acrescentar também. Pensando sobre o temor, é uma palavrinha que eu estava experimentando ela nesses últimos anos de vida, assim, né? E eu cheguei a uma conclusão também que temor ao Senhor, como diz a palavra, é o princípio da sabedoria. Mas ele só se torna o princípio da sabedoria quando esse temor gera em mim uma vontade de me relacionar com Deus. Sim. Porque muitas das vezes, por exemplo, eu olho para mim, os erros que eu tive por falta de saber, é porque eu imputei o meu orgulho como Deus da minha vida, né? Então, o meu Deus era o meu orgulho. Logo, eu não me relacionava com o Deus verdadeiro por falta de temor ao Senhor. Então, esse temor ao Senhor também, ele gera esse respeito e esse vínculo de amor para que eu chegue ao Pai e pergunte a Ele aquilo que eu não sei. Então, eu acho que o temor vai muito distante do temer justamente por isso. Muito pelo contrário, ele tem esse respeito de confiança, de que eu posso ir para o Pai e perguntar para Ele uma atitude que eu devo ou não fazer, né, para que eu não quebre a cara no futuro, no próximo passo. É extremo oposto, né? Medos e o amor, né? Quando a gente fala de temor, o verdadeiro amor lança fora. E o que nos leva a temer é o amor. Então, o medo não tem nada com isso. Né? Exatamente, até a questão do arrependimento, a palavra de Deus fala que o que nos leva ao arrependimento é o amor de Deus, que nos conduz ao arrependimento. Não nos joga, não nos empurra, mas o amor dele nos conduz. O que é conduzir? O capivara aqui, o urso, eu não consigo. Giovanni. O Carlos e o Giovanni são motoristas de aplicativo. Eles conduzem, eles são condutores. O que é conduzir? É você levar, certo? Então, o amor de Deus, ele nos conduz, nos leva ao arrependimento. Eu acho que o Eder levou Eu levei uma ferrada de uma abelha aqui. Nó do nada, Você é pum! alérgico. Aí eu vi aqui, ó. Não, graças a Deus, pode tocar. Ai, meu Deus. Tem na jugular aqui. Deixa eu ver se eu consigo um gelo ali. Ai, Senhor. Alguém mais quer acrescentar alguma coisa a esse respeito? Ou tem alguma dúvida? Tem que ter minha... Passa alto. Então vamos lá. Agora a gente vai entrar mais na parte prática. Antes de qualquer ação, a gente precisa ter um objetivo, certo? Tem aquele ditado, que, gente, eu sou péssima com palavra por palavra. Mas tem aquele ditado, quem não sabe pra onde está indo, qualquer caminho serve, né? É isso. Então, a gente precisa, antes de falar do que são as disciplinas, a gente precisa saber pra onde a gente está indo. Né? E a gente já comentou um pouquinho sobre isso, mas eu trouxe algumas coisas que são objetivos das disciplinas.
Então, a primeira delas é a transformação do pensamento, né? E da nossa mente. Então, eu queria que alguém abrisse em Filipenses 4, de 8 a 13. Se alguém puder ler para nós. Que aí a gente vai ver essa questão, qual que é o objetivo, né, do cristão. Oi, tá 13? Isso, Mas a minha Filipenses 4. mensagem, não sei se é melhor, né? Pode ser. Aí a gente vê se não for bom. Resumindo, amigos, o melhor que vocês têm a fazer é encher a mente e o pensamento com coisas verdadeiras, nobres, respeitáveis, autênticas, úteis, graciosas. O melhor, não o pior. O belo, não o feio. Coisas para elogiar, não para amaldiçoar. Ponham em prática o que aprenderam de mim, o que ouviram, viram e entenderam. Façam assim e Deus, que é soberano, irá tornar real em vocês a mais excelente harmonia. Estou alegre em Deus mais do que vocês imaginam, porque vocês mostram, uma vez mais, que estão preocupados comigo. Claro que estavam orando a meu favor e pensando em mim, apenas não tinham tido a chance de demonstrá-lo. De fato, pelo que me consta, não preciso de nada. Já aprendi a estar contente a despeito das circunstâncias. Já tá bom. Tem alguma outra versão? Por que você não me parou? Não, versão. Lele, Pode ser linkagem de hoje. Mas é boa. A gente vai complementar, É de calma. 8 a 13, né? 8 a 13. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto como as minhas palavras, como as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Na minha vida em união com o Senhor... Tá bom até aí. Tá. Obrigada. Então, nessas duas, claro, versões bem diferentes, mas fala basicamente a mesma coisa. É ocupar o pensamento de tudo que é de boa fama, do que é agradável, né? Só que a gente sabe, né, que a gente fala muitas vezes, né? Ai, mas não tem como eu controlar os meus pensamentos. E realmente, né, o pensamento é uma coisa que às vezes vem, mas o pensamento ele é alimentado pelo que a gente se dedica a alimentar. Então, por exemplo, eu gosto muito de série de TV. Gente, eu amo Grey's Anatomy. Ai, também. Já sonhei que eu tava fazendo ali cirurgia, ó. Então, quando eu... Não, é sério. Eu já fiz maratona de Grey's Anatomy. De assistir, tipo assim, muitos, né? Agora não tem jeito mais, porque eu tenho 2 filhos. Começar a ver coreano, você vai gostar. Não, coreano eu não quero ver. Eu vou sonhar que eu tô falando coreano. Então, à medida com aquilo que a gente enche, que a gente vai absorvendo, do que a gente faz, do que a gente lê, do que a gente assiste, isso vai ocupando o nosso pensamento. E aqui Paulo está falando para os filipenses que o que é bom, o que é de boa fama, né, vamos ver o que mais, o que é verdadeiro, o que é respeitável, o que é justo, que isso ocupa o nosso pensamento. Agora, como que eu vou alimentar esse tipo de pensamento? É assistindo BBB? Não, gente, o problema não tá no assistir, mas se é só isso que eu me alimento, igual, se você fica o dia inteiro vendo notícia, só desgraça, o que vai ser seu assunto? O que vai ocupar o seu pensamento? Desgraça. Só coisa ruim. Na pandemia, eu acho que a gente viu muito isso, né? Pandemia, dá até a gente viu muito isso, porque a gente ouve tanta coisa, que aí, de repente, qualquer coisinha, hoje em dia, pensa, você tá na fila, alguém faz assim, ó. Nossa! Ó aqui, ó. Por quê? Porque a gente passou mais de 1 ano e meio ouvindo pandemia, sintoma é tosse, se você tá tossindo, Covid, se espirra, Covid, nariz morreu, Covid, tudo é Covid. Ninguém foi fazer uma visita, o irmão pegou Covid, ninguém visitou. Então, o nosso
leu reportagem, um fala daqui, outro fala dali. Alguns, infelizmente, porque chegou a hora, Deus levou, né, de Covid ou não. Então, assim, tudo isso é tão assim que aí o primeiro que tem na fila, todo mundo já, nossa, tem Covid, já fez o teste, né? Gabriela, você não precisa nem fazer isso. Você está fazendo é conversar com as pessoas. Eu tive experiência que eu estava conversando com uma vizinha, eu estava só com eu aqui e você aí. Eu cheguei mais perto, ela afastou. Ela deu um pulo para trás, que eu assustei, mas eu fiz de conta que eu não tinha assustado. Filha, tem certeza que Você, Miriam. Eu estava de máscara, ela não viu nada. Ela tava assim, As pessoas estão neuróticas. Mas por que isso? Vamos pensar o porquê, gente. Por que as pessoas estão neuróticas? Porque é isso. Você olha pra cá, tem Covid. Olha pra cá, tem Covid. Olha pra política, Covid. Olha pra igreja, Covid. Olha pra restaurante, Covid. Todo lugar que você olha é medida restritiva. Hã? Olha pro Uber, é Covid. Tudo é Covid. Então, o ponto que eu quero chegar é o que a gente se deixa, né, receber, o que a gente se deixa receber é isso que vai naturalmente ocupar o nosso pensamento, né? Então, o que você está recebendo? O que você está deixando entrar? Eu não estou dizendo que a gente tem que ficar o dia inteiro lendo Bíblia, orando, né? Apesar de que a gente vai falar do orar sem cessar também, o que é isso? Mas não quer dizer que, tipo assim, que eu vou estar lá no churrasco dos amigos e de repente eu tô só aqui, ó. 2 horas lá almoçando, o povo traz carne. Não é isso, né? O irmão tá bebendo e você tá na hora, liberta. Gente, uma cervejinha, né? Então, não é isso, não é esse extremo. Mas é no sentido de, em todos, dar espaço para tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, em todas as situações da nossa vida, não só aqui na igreja. Né? Um dia, a gente tem um grupo de amigos que tem muitos filhos, né? E um dia, meu pai, vocês conhecem como ele é, né? Aí tava tendo um aniversário. E aí ele falou alguma coisa, assim, é claro, gente, o jeito... Não tô falando do jeito, né? Mas... O meu pai falou alguma coisa a respeito de disciplina de filhos, ele ensinou alguma coisa ali, que na hora eu falei assim, assim, foi ruim, foi chato. Só que depois eu fui pensar, eu falei assim, poxa vida, se não for numa roda de amigos, entre família, se eu não tiver com esse coração disposto e aberto a aprender, eu tô sendo uma hipócrita. Se eu quero aprender só quando chego aqui na igreja, quando eu sento no banco, quando eu louvo a Deus, ou então quando eu escuto um podcast, ou quando eu vejo uma pregação, se meu coração estiver aberto para aprender só nesses momentos, eu não estou vivendo uma vida cristã, um estilo de vida de Cristo. Porque se a gente olhar nos evangelhos, Jesus usava as oportunidades naturais de ensinar. Se a gente olhar, por exemplo, quando Jesus ensinou, quando a mulher, a pecadora, né, veio aos pés de Jesus, lavou com as lágrimas, enxugou com os cabelos, Jesus estava num jantar. Né? Jesus estava jantando e ela chegou e aí foi a oportunidade de Jesus ensinar. Então a gente precisa, em todos os momentos da nossa vida, ter um olhar atento a tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é respeitoso. E não só quando a gente vem aqui, mas é ao redor da mesa, é com os amigos também, né? E às vezes, beleza, sim, às vezes você vai ser o chato. Mas eu acredito que muitos de nós temos uma turma de amigos, eu tenho uma turma de amigos que todos nós somos cristãos, a gente fala que a gente ama a Deus, a gente fala que ama o próximo, fala que quer aprender uns com os outros. Então, nos nossos encontros tem que haver lugar
para uma conversa do que é verdadeiro, do que é justo. Não que seja, isso não vai ser uma coisa chata. Não precisa ser, né? Mas é claro que eu não vou chegar lá só abrindo a Bíblia e tal. Pode ser que chegue um momento disso. Mas é a vida, é um estilo de vida que permite, é um estilo de vida aberto. Assim como eu olho pra cá é Covid, pra cá é Covid, pra cá é Covid, que as pessoas olhem pra mim e vejam Cristo, e vejam um pensamento transformado em Cristo Jesus. Então o objetivo das disciplinas, como exige esforço e tempo, e se eu me esforço e gasto tempo com alguma coisa, naturalmente isso vai preenchendo o meu pensamento. Então, o objetivo das disciplinas é um pensamento transformado de acordo com a mente de Cristo. Certo? Então, vamos abrir lá em 2 Coríntios 3,18 também. Só para complementar o que eu acabei de falar. Quem puder ler aí para nós. 2 Coríntios 3,18. Numa versão um pouco mais tradicional. Todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Certo. Eu tenho uma outra versão aqui, mas é essa questão de glória em glória a gente vai sendo transformado, a gente vai se abrindo para a transformação de Cristo, certo? A versão que eu tenho diz assim, a versão que eu tenho aqui diz assim: portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Então aqui, como eu disse, só para complementar, o nosso objetivo com as disciplinas é nos tornarmos mais parecidos com o Senhor. Agora, voltando à nossa árvore, é como se as disciplinas fossem aquilo que eu sou péssima com as plantas. Como se fosse o regar, tá? Então, vamos usar as disciplinas como se fosse a água que eu coloco, né? O adubinho que eu ponho aqui, o sol que eu deixo a planta tomar, a posição que eu coloco ela a fim de que ela frutifique mais. Agora, se a minha raiz, se eu tenho raiz na minha vida de religiosidade, o que é a religiosidade? É eu viver uma vida só por obrigação, servidão, né? Não fazer aquilo que eu prego. São algumas características da religiosidade. Então, se uma das minhas raízes for a religiosidade ou o orgulho, como o Marcelo falou, eu vou vir com as disciplinas e eu vou estar aguando isso. Certo? Por isso que eu comecei falando de fundamentos. Então, à medida que a gente for conversando, a gente precisa ter sempre muito claro que eu preciso voltar às raízes e pensar o que eu estou alimentando com isso. Se eu tenho raiz de orgulho na minha vida, o muito conhecer de teologia, de Deus, o passar, 2 horas orando, jejuar o fim de semana inteiro, isso vai ser para mim motivo de mais orgulho. E não de proximidade com o Senhor, e não de maturidade. Se eu tenho uma raiz, de que Deus me dá todas as coisas que eu peço, porque eu peço muito, então Deus vai me dar muito, porque é uma troca, então eu vou fazer as disciplinas para receber as coisas de Deus. E não para esse amadurecimento, para essa transformação da minha mente, do meu caráter, para eu me tornar mais parecido com Cristo. Então, é isso que a gente precisa estar bem atento para a gente não usar as disciplinas como um meio de alimentar as nossas próprias vontades e as nossas próprias crenças, né, que por muitas vezes estão extremamente equivocadas. Mica, deixa eu só complementar com uma experiência própria. Claro. Igual a Mica falou, né? Eu cresci nesse ambiente de igreja, então eu sempre aprendi que isso tem que ser feito, oração, né? A Bíblia. E aí uma vez eu cheguei eu sempre, nos meus momentos, eu cheguei pra Deus e eu tava
assim, como cristãos, é a mesma coisa da Liz, minha filha, chegar pra mim, mãe, o que você quer falar comigo? O que você quer falar comigo? Às vezes eu não quero falar nada com ela. Eu quero estar com a pessoa dela. Eu quero que ela fale. Então, isso foi um dia muito marcante pra mim, que eu acho que teve esse clique, assim, que, nossa, o meu momento com Deus não é necessariamente pra ouvir dele. Né? Apesar de soar tão... Não fui eu! De soar tão... Forte. Apesar de soar tão cristão e tão bonito, assim, nossa, Deus, fala comigo. Não, é o momento que Deus quer comigo, com a minha pessoa, e pronto, vai. É isso mesmo. É isso mesmo. A gente precisa ter esse olhar para aquilo que... Como que tá hoje o seu relacionamento com Deus? Pode ser que você vai começar do zero. Mas pode ser que a gente já tenha uma né, a gente já tenha sido formado de um jeito que a minha oração é: Senhor Jesus, muito obrigado por esse alimento, pela sua provisão, amém. Ou às vezes até o fato de, por exemplo, meu pai tem muito isso, né, de chamar a atenção quando a gente não ora em nome de Jesus. Claro, é um princípio orar em nome de Jesus, mas se for só pelas palavras, a palavra de Deus fala, a letra mata, mas o Espírito edifica. Então, se o Espírito por trás do em nome de Jesus, amém, não é me colocando numa posição de responsabilidade de que eu estou orando em nome de Jesus, que é esse o objetivo, é isso que a Bíblia fala, não é o em nome de Jesus, amém, só. Mas eu estou orando em nome, assim como, por exemplo, na época que tinha os mensageiros, o mensageiro vinha de um reino para o outro, carregando uma carta em nome do rei. Então isso aqui eu represento, na minha oração eu represento a pessoa de Jesus. Certo? Então, nessas coisas a gente precisa ter um olhar muito atento, porque eu acho que todos aqui estão acostumados com isso, com igreja. E às vezes é muito fácil, é muito sutil a gente cair ali na rotina só porque alguém tá vendo, ou então só porque eu fui ensinado assim, e a gente não reflete mais. O que é o espírito por trás disso? E aí entra o Gálatas 5, né, quando fala das obras da carne e os frutos do espírito. Os frutos do espírito só vão vir a partir de uma vida no espírito, de um andar no espírito. Mas o que é o andar no espírito? É tudo isso que a gente falou, é a gente se deixar ser transformado por Cristo, ter a mente de Cristo, né? Isso é viver no Espírito. É viver não de acordo com o que eu vejo, mas é viver de acordo com a verdade, com as crenças fundamentais de que Deus é bom. Apesar das circunstâncias, isso precisa ser uma das minhas raízes, né? Crer que Deus é bom, que Deus é justo. Justiça é um tema extremamente complexo, né? Inclusive tem um livro, quem puder ler, chama Simplesmente Cristão. Eu li recentemente, do N.T. Wright. É um livro que trata muito essa questão da justiça e como o cristianismo se encaixa nessa justiça, né? Que é uma busca por justiça. Então, assim, a justiça é um tema extremamente complexo. Por que Deus permite a maldade? Né? Às vezes a gente se questiona, mas se a minha raiz for de uma raiz de que, Deus é bom, mas ele não é justo, então eu me coloco na posição de juiz, ou então meu corpo, minhas regras, eu defino tudo que eu defino o que é bom e o que é ruim. Né? Se a minha raiz não for nessa crença de que Deus é bom, de que Deus é justo, de que ele é fiel, todo o resto aqui vai... E eu não vou estar andando no Espírito, eu não vou estar andando de acordo com aquilo que Jesus nos chamou, né? É isso. E aí, para fechar essa parte, eu trouxe uma frasinha de um livro que chama O Espírito das Disciplinas, né? Que diz assim: aprender e seguir envolve disciplina. Pois pessoas que só aprendem acidentalmente e seguem incidentalmente não são verdadeiros discípulos. Eu vou ler de novo, tá?
Então, aprender e seguir envolve disciplina. Para eu aprender alguma coisa e para seguir alguém, eu preciso de disciplina. Senão eu vou me distrair. Senão ali na hora, pensa num contexto de aprendizado mesmo. Se eu não tenho disciplina de sentar e ler um livro, eu não vou aprender o conteúdo daquele livro. Se eu não tenho a disciplina de sentar e talvez assistir uma aula, eu não vou aprender, certo? E seguir a mesma coisa. Se eu não tenho disciplina para seguir, qualquer coisinha vai me tirar do foco aqui, ó. O Levi ontem, né? A gente veio aqui, a gente tava indo embora, o Levi, ele tava aqui do meu lado, de repente sumiu. Cadê o menino? Tivemos que voltar pra achar ele. Então, exige uma disciplina, um foco, né? Pra aprender e pra seguir. Pois pessoas que só aprendem acidentalmente e seguem incidentalmente não são verdadeiros discípulos. Então, vai ter momentos que você vai aprender por acidente? Vai. Se você vem na igreja todo domingo, mesmo sem a disciplina, você vai aprender alguma coisa? Muito provavelmente, né? Se você tá só aí seguindo todo mundo ali, ó, tá todo mundo levantando a mão, eu vou levantar a mão, né? Se você tá seguindo incidentalmente, você vai aprender alguma coisa? Vai. Mas você não vai ser um verdadeiro discípulo. Porque para ser um discípulo, você precisa de disciplina. Existem certas ações, certas coisas que você precisa fazer para essa árvore crescer, né? E isso são coisas que vão demandar seu tempo, sua energia, seu esforço, talvez um sacrifício. Né? Quando a gente chegar na parte de falar sobre jejum, a gente vai ver que é um sacrifício. Jejum, de todas as disciplinas, é a disciplina que a gente sente mais no corpo, né? Porque ficar sem comer não é uma coisa agradável. Começa a dar aquela dor de cabeça, gente. Quem já teve dor de cabeça de fome? E bafo também. E bafo. Então, não é uma coisa confortável e agradável a gente ficar sem comer, né? Só que é algo que vai nos mostrar e revelar que a nossa vontade está aqui, ó. E aí eu faço esse sacrifício não para receber alguma coisa, né? Não para trocar e barganhar com Deus, mas o jejum nos mostra as minhas próprias mazelas, os meus vícios, os meus ídolos. Gente, faz o teste de jejuar, assim, intencionalmente, em algum momento. Vocês vão ver que se a ira ou o orgulho forem coisas que fazem parte de vocês, tudo vai vir à tona, tá? E a gente fica meio chato, né, gente? E com bafo, né? Mas isso são coisas, as disciplinas, elas vão nos levar a esse lugar de talvez um desconforto, mas que vão nos também colocar no eixo de sermos discípulos de Jesus. Vai demandar esforço, vai demandar sacrifício muitas vezes, mas a recompensa disso tudo não vai ser algo que Deus vai me dar, mas vai ser o próprio relacionamento com Deus. E a última coisa que eu quero lembrar a gente e perguntar para vocês é por que Deus criou o homem? Estava tudo bonitinho. Qual que é o propósito do homem, da humanidade? Pode responder. Ser alvo do amor dele. Ser alvo do amor dele, relacionamento. Então as disciplinas, elas vão nos levar a esse lugar de relacionamento, não de barganha, mas de relacionamento com o Senhor. De vida constante com o Senhor. De vida verdadeira mesmo. E vai nos trazer de volta, nos puxar de volta para aquilo que Deus nos criou para fazer. Que é relacionar com Ele. Que é viver uma vida plena no Espírito. Né? E é isso aí. Vamos. Pergunta. Pra fechar, né? Mica, eu vou falar o que eu tô pensando e aí você me corrige. Mas eu acho que um dos grandes desafios dessa classe vai ser a gente distinguir muito bem a religiosidade das disciplinas espirituais. Porque tem a pessoa que jejua sempre, né? Que
todo dia, naquele horário certinho, fazer oração, mas ela tá num sistema mecânico já, religioso. Porque tem uma interseção dessas coisas, Com né? certeza. Então, assim, esse é um grande desafio que a gente vai ter, separar bem, né? Sem dúvida, Éder. Esse vai ser um grande desafio, mas eu vou fechar com uma parábola, né, que Jesus contou. Ele falou assim, que 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu de pé orava no seu íntimo: Senhor, eu te agradeço porque eu não sou como esses homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Do outro lado, o publicano batia no peito e falava: Senhor, me perdoa porque eu sou um homem pecador. Em verdade, eu vos digo que este homem e não aquele voltou para casa justificado diante de Deus. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Então não é o muito jejuar, não é o muito orar, não é o muito ler a Bíblia que vai nos levar à justificação. Ou seja, que vai nos trazer de volta para aquilo que Deus nos criou para fazer. Não é isso, não é o fazer que vai nos levar, mas é esse coração quebrantado, disposto a aprender, disposto a sacrificar, reconhecendo o nosso lugar dentro dessa família, sendo alvos do amor de Deus. E a gente precisa mesmo se vigiar muito, gente. Quantas pessoas no nosso meio, né, a partir das nossas vidas, pensa aí na sua vida, quantas vezes você não já, ao redor da mesa, por exemplo, orou, agradeceu pelo alimento e logo depois reclamou pelo arroz que estava sem sal? Né? Então não é o orar, não é o muito falar, não é o estudar a palavra que vai nos religar, né? Que vai nos redimir. Mas é, na verdade, esse coração que volta aos fundamentos. Então eu não faço isso só para as pessoas verem que eu estou fazendo. Mas eu faço o que eu faço porque eu sei que o meu lugar é nesse relacionamento, é nesse amor de Deus. Esse é o meu lugar. E é por isso que eu faço. Mas isso, Éder, é algo que constantemente a gente precisa voltar e vigiar. Né? Então, por exemplo, até a reunião de oração. Né? Agora tá online, tá? É muito bom. Mas muitas vezes eu e o Raul a gente conversa, tipo assim, a gente volta no porquê que a gente participa. Porque não é a reunião de oração que vai trazer vida pro meu casamento, pra minha família. Mas é o meu coração em estar na reunião de oração. É um momento que pra mim, eu olho mais pro outro do que pra minha própria vida. Porque é um momento que a gente ora pelos doentes, né? Agora tá tendo uma sequência bem assim, tradicional, né? De ora pelos doentes, tradicional não no sentido negativo, tá? Mas tradicional de tradição. A gente ora pelos doentes, aí a gente provavelmente a gente vai orar ou pelos homens ou pelas mulheres, famílias, né? Aí os outros eu não lembro. A gente ora a palavra, né? Então tem algumas coisas que me fazem, eu, Micaela, que me fazem ter um olhar, primeira coisa do meu dia, olhar pro outro. Mas não adianta nada eu estar aqui, lá na reunião de oração, olhando pro outro, sendo que os meus filhos, que lá dentro da minha casa, eu não tô olhando para eles. E eu não tô cultivando o solo do coração dos meus filhos. E eu não tô ensinando eles. Então, aí a reunião de oração se torna vã. Vocês estão entendendo? Então, isso são coisas que a gente vai conversando e é pra gente refletir mesmo. Tá, gente? E vai ser, eu tenho certeza que ao longo do nosso tempo aqui, Deus vai apontar certas coisas que não vão ser confortáveis, e isso a partir da minha vida, né? Coisas que eu preciso mudar, me empenhar mais, ou talvez até parar de fazer, né? Por um tempo, para retornar àquilo que é a raiz. Mas em tudo isso, eu acredito que se a gente estiver cultivando um coração quebrantado, como desse publicano, a gente vai encontrar o nosso lugar na família de Deus, né? E dentro do amor de Deus. Isso aí, vamos orar? Éder, olha para nós, por favor. Amém.
Jesus, muito obrigado por essa manhã maravilhosa em que nós tivemos a oportunidade de aprender, de perguntar e de estarmos juntos buscando nos aproximar de Ti. Sem dúvida, todos escolheram aqui essa classe, disciplinas espirituais, porque no fundo temos o interesse, sim, de aprendermos mais de Ti e relacionarmos de forma correta. Nós viemos de um país, nascemos em um país muito religioso, que tem muitos rituais, tanto católicos quanto do candomblé, espíritas, que são rituais, as pessoas repetem a mesma coisa, repetem a reza, né, repetem o terço. E, sem dúvida, muitos de nós têm resquícios disso, de repetir. E que o Espírito Santo do Senhor nos trate nessas semanas que encontraremos aqui, nos dê a disciplina de estarmos aos domingos aqui e trate com os nossos corações para não vivermos de rituais, mas sim de um relacionamento puro e genuíno com o Senhor. Um relacionamento que, assim como a Alissa trouxe, o Senhor nos fez para nos relacionar, para conviver com a gente. Foi esse o propósito, não simplesmente para que nós íamos bater ponto na igreja no domingo ou na oração de manhã, onde quer que seja, mas porque nós íamos te conhecer e sermos conhecidos, Pai, pelo Senhor. Então peço que o Senhor nos ajude nessa semana, que nós venhamos orar, refletir sobre o que nós aprendemos hoje aqui de manhã e que as disciplinas espirituais entrem nos nossos corações e a gente viva na prática em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, gente. Até semana que vem.